Oi, turminha, tudo bem? Livro de Ciências, página 124. Pegue o seu e acompanhe a leitura comigo. Saúde visual. Os olhos são órgãos muito sensíveis e delicados. Nunca introduza nada neles, ou seja, nunca enfie nada neles, não coloca nada neles. Nem os toque com as mãos sujas. Irritações e infecções podem ser causadas por agentes agressores presentes em nossas mãos. Ou seja, se as nossas mãos estão sujas, não devemos tocar nos nossos olhos. A mão pode ter alguma bactéria, alguma coisa assim suja e vai provocar irritação ou uma infecção nos seus olhos. Além disso, a poluição do ar e o excesso de luz podem trazer problemas aos olhos. Ficar muito tempo exposto às telas de computadores, tablets e celulares pode ser prejudicial, pois resseca bastante os olhos. É importante fazer pausas e relaxar os olhos, abrindo-os e fechando-os lentamente, tá? Então, quando você estiver jogando ou mexendo em redes sociais, de vez em quando você faz uma paradinha e abre e fecha seus olhos várias vezes para lubrificá-los, tá? E também para ter uma pausa, porque a luz do celular, do tablet, do computador faz mal às nossas vistas se a gente ficar muito tempo. Agora vamos olhar o próximo texto. Para conviver melhor com pessoas com deficiência visual. Ao andar com uma pessoa cega, deixe que ela segure seu braço. Não a empurre. Pelo movimento de seu corpo, ela saberá o que fazer. Se ela estiver sozinha, identifique-se sempre ao se aproximar dela. Fala seu nome, fala que você só quer ajudar, tá? Ao orientá-la, dê direções do modo mais claro possível. Diga direita ou esquerda, de acordo com o caminho que ela necessite. Certo, turma? Não evite as palavras ver e cego. Use-as sem receio. Tem alguns autores, gente, algumas pessoas que trabalham que acha errado ficar falando assim, tá, então agora você vai ver para uma pessoa cega, ou até mesmo usar o nome cego para essas pessoas. Só que aqui tá falando para não evitar. Só que, na minha opinião, a gente não deve usar, não. Ao afastar-se da pessoa cega, avise-a para que ela não fique falando sozinha, certo? Isso aqui são alguns conselhos, mas basta você ser legal que vai dar tudo certo. Agora nós estamos na página 125. Olha só, geralmente a pessoa cega, quando está andando sozinha, ela usa uma bengala para guiá-la, certo? E aí ela vai colocando a bengala na frente dela assim, para lá e para cá, para ver se o piso é reto, se não tem nenhum degrau, se não tem nenhum poste ou nenhuma parede à frente. Então, o fato dela passar essa bengala no chão para lá e para cá ajuda ela a ler com o cérebro dela o caminho que ela tem que percorrer, o que ela tem que fazer, se ela tem que virar, se ela tem que seguir em frente. Então vamos ler aqui. E aqui está falando, ó, que o termo deficiente visual do texto pode ser substituído por deficiência, a pessoa que tem deficiência visual, certo? Ao invés de deficiente visual. Um acessório muito usado pelos deficientes visuais, ou seja, pelas pessoas que têm deficiência visual, para se locomover é a bengala. Prática de carregar e leve, ela acusa a presença de obstáculos e evita ao máximo as colisões indesejadas. Ou seja, ela evita que a pessoa bata em alguma coisa que está à frente. E outra coisa, essa bengala, turma, ela é grande assim, mas ela vai se dobrando de pedacinho em pedacinho e ela fica bem pequena, fácil da pessoa carregar. E quando ela quer que a bengala se abra totalmente, ela só dá uma batidinha assim, a bengala abre. Agora vamos continuar a leitura aqui. Não consegue, porém, identificar o que toca, uma mesa, uma cadeira ou outra pessoa, por exemplo. Então, a bengala ajuda em que trajeto a pessoa vai fazer, mas ela não sabe, não tem como ajudar o deficiente visual a entender o que ela está tocando, em que ela está tocando, né? Tentando resolver esse problema, pesquisadores criaram um sistema de orientação que permite ao usuário andar em um ambiente interno sem usar a bengala. Pendurada no pescoço do deficiente visual, uma câmera 3D sonda a região à frente.
identificando obstáculos e o quão distante estão. Então, ele vai identificando se tem alguma coisa para atrapalhar a frente e a distância que esse negócio está. O usuário é, então, orientado sobre qual direção deve se locomover, por meio de vibrações emitidas por um cinto. No acessório, também fica presa uma tela em braille, que ajuda no processo de locomoção. Turma, braille é um sistema de leitura e de escrita para as pessoas com deficiência visual. Ela tem vários pontinhos assim, ó, e esses pontinhos são em alto relevo. A forma como cada um está representa um símbolo, ou uma palavra, ou uma letra. Então, existe uma máquina de escrever, que a pessoa vai apertando as teclas, e essa máquina vai formando palavras, frases, certo? Num papel. E também, depois, para a pessoa ler, é só ela passar o dedo. Passando o dedo, ela consegue identificar o que está escrito. Porque essas pintinhas, essas bolinhas, são em alto relevo. Ou seja, quando ela passa o dedo, ela sente, certo? E ao escrever, também fica em alto relevo. Quando você for lá na Caixa Econômica com o seu pai ou a sua mãe, você vai perceber que no caixa eletrônico tem uns carocinhos, umas coisinhas, é justamente o braille. O cego, a pessoa com deficiência visual, ela pode passar o dedo lá que ela vai entender para que serve aquelas teclas, certo? Então, agora no número 1. Em sua opinião, como o sistema de orientação do texto poderia melhorar a locomoção das pessoas com deficiência visual? Bom, essa pergunta a gente vai responder no caderno. Então, caderno, você coloca Goiatuba, 8 de novembro de 2021, pula uma linha, página 125, número 1. Olha só, ele melhora a locomoção das pessoas com deficiência, porque avisa a existência de obstáculos antes de atingi-los. E ainda, a pessoa fica com as mãos livres. Com a bengala, ela não tem como ficar com as mãos livres, porque ela tem que ficar segurando a bengala para lá e para cá. Com esse novo sistema, ela não precisa, é feito, o cérebro dela recebe informações, se ela vai ter que virar, seguir em frente, ou virar à esquerda ou direita, se tem um degrau e assim por diante. Agora vamos ler a 2. As palavras em destaque dizem respeito a outras tecnologias necessárias para a produção do sistema de orientação mencionado. O que você conhece sobre elas? Bom, as palavras em destaque são câmera 3D e tela em braille. Então, a nossa sugestão de resposta para você é essa aqui, ó. Pula uma linha, coloca número 2 e responda assim. Uma câmera 3D fornece imagens tridimensionais e a tela em braille possui sistema que possibilita seu uso por pessoas com deficiência visual, tá? Essa é a resposta. Pessoal, continuando o nosso estudo, nós estamos agora na página 130, um mundo de sons. Então, olha, observe estas imagens aqui, tá? Você consegue identificar quais sons são naturais e quais são produzidos pelo ser humano? Então, vamos olhar. O som das ondas batendo nas pedras, o som do mar, é produzido pela natureza ou pelo homem? Esse trabalhador com essa britadeira aqui, é um som da natureza ou esse ser humano está produzindo esse som? Conseguiu identificar? Então, responda, ó. Som natural, som produzido pelo ser humano, tá? Agora vamos ver as duas últimas. Aqui nós temos uma onça e aqui nós temos o trânsito, o barulho do trânsito. Então, o rugido da onça é um som natural ou é um som produzido pelo ser humano? Um som natural, muito bem. E esse aqui é um som produzido pelo ser humano. Ó, som produzido pelo ser humano, som natural, tá? Agora, atividade 1. Desenhe uma folha avulsa, uma cena que retrata o som natural de que você mais gosta. Agora, você vai ter que desenhar, mas você não pode desenhar um som produzido pelo ser humano. Por exemplo, música é pelo ser humano, o som por exemplo, de uma guitarra é produzido pelo ser humano. Agora, o som de uma onda batendo
na rocha é um som natural, rugido de um animal ou barulho de algum animal é da natureza, o canto dos pássaros, por exemplo, é um som natural, e assim por diante. Você vai desenhar no seu caderno. Lembrando que a gente já colocou o cabeçalho no começo. Então, agora basta você pular uma linha, colocar a página 130 e fazer o desenho de alguma coisa aqui, tá? O som pode ser o som de um jardim, qualquer coisa assim, tá bom? Beijão!